Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. O Senhor falou com você já essa noite? Glória a Deus. Depois de um louvor abençoado desse, se você me falar que Deus não falou com você, meu irmão, eu acho que você está surdo. Porque Deus, Ele fala, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Desde já, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar você a abrir no livro de Esther. Quem aqui já ouviu falar de Esther? Eu acredito que a maioria já conhece, né? Abra lá em Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler juntos. Eu acredito, tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você assim como Ele tem falado comigo. Deus, Ele tem um propósito, amém? Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Quando o Senhor Ele te criou, Ele não se enganou, Ele não se confundiu. Ele te criou porque Ele tem um propósito específico para você e Ele quer que você viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas para que isso venha acontecer, nós também precisamos estar dispostos a querer viver aquilo que Deus tem para nós. Deus Ele tem grandes coisas e para todo mundo aqui, não é para algumas pessoas. Deus tem grandes coisas para todo mundo, porque Deus, Ele é um Deus grande. Mas para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa se colocar na disposição de querer viver o melhor de Deus para a sua vida. E meu irmão, viver o propósito de Deus, muitas vezes, vai te custar caro. Você vai passar por situações que você, humanamente falando, você não gostaria de passar. Você vai passar por processos que talvez você não gostaria de passar. Mas quando você está disposto a viver o que Deus tem para a sua vida, você passa por esses processos, você aprende nos processos, Deus Ele te levanta, Deus Ele te exalta, e você vive o melhor de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui com vocês, vamos lá, Esther, no capítulo 4, o versículo 13. Esther 4, versículo 13. Diz assim: Mardoqueu, ele enviou esta resposta a Esther: Não pense que por você estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença neste momento, nós Te louvamos, Senhor. Papai, fala conosco. Papai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada um tem enfrentado. Papai, o Senhor conhece a dificuldade de cada um aqui também. Eu não conheço, papai. Eu sei aquilo que eu estou passando, que a minha família está passando. Mas, Pai, que a Tua palavra possa vir de encontro. Que nessa noite o Senhor possa falar aquilo que o Senhor quer falar, papai. Não aquilo que eu preparei, não aquilo que eu pensei, papai. Mas aquilo que o Senhor quer falar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou, antes de poder entrarmos nesse versículo que nós lemos, eu vou tentar aqui, eu não prometo que eu vou conseguir, eu vou tentar fazer um resumão para você entender o porquê Mardoqueu estava falando isso para Esther, qual era o propósito, o que estava acontecendo na época. Mas antes disso, eu queria te falar novamente que Deus, Ele tem um propósito para cada filho seu. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite, tanto para mim como para você que está aí me ouvindo: você está disposto a viver o propósito de Deus para a sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você está disposto a viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Amém? Estamos dispostos a viver o propósito? Que Deus tem um propósito é certeza. Você crê nisso? Você sabe disso? Você tem certeza que Deus tem um propósito? Glória a Deus. Então agora você precisa estar disposto a viver esse propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós vamos hoje aqui aprender a respeito desse propósito que Deus tinha ali para a vida de Esther. E nós vamos ver que Esther,
ela foi uma mulher, que se levantem aqui em nome de Jesus, mulheres como Esther, que eu sei que já tem, mulheres dispostas a viver com o propósito. E o que é propósito? Olha para o seu irmão de novo, talvez ele está meio cansado aí, teve um domingo aí meio cansativo, ou às vezes ficou em casa, muito tempo deitado, te dá mais canseira ainda, né? Então olha para ele e fala, o que é propósito? Você sabe o que é o propósito? Propósito é aquilo que você busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade. E Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um objetivo e Ele quer que você e eu venha viver esse propósito. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver desde o começo dela até o final da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus, Ele tem um propósito específico para a vida de cada filho seu. Quando nós vemos lá no começo de Gênesis, quando Deus ele cria o homem, Adão, Deus ele tinha um propósito ali para a vida de Adão. O que Deus falou, qual era o propósito de Deus para Adão? Que ele viesse viver naquela terra, que ele viesse multiplicar, que ele viesse ali dominar sobre todos os animais. Esse era o propósito de Deus sobre a vida de Adão, que ele viesse ter comunhão com Deus. Depois lá para frente, nós também vemos a vida de José. Deus tinha um propósito para a vida de José, amém? Todo mundo lembra de José? Foi ministrado aqui na campanha. Deus tinha um propósito. Qual era o propósito que Deus tinha para a vida de José? Que José, ele fosse o governador do Egito. Mas por quê? Porque Deus, ele sabia que aquele povo, num determinado momento, eles iam passar por uma grande fome. E se José fosse aquele homem que estivesse à frente, ele ia suprir com a necessidade do seu povo. Então esse foi o propósito que Deus teve para a vida de José. E José foi lá e cumpriu com o propósito. Nós vemos através de Jesus. Deus tinha um propósito através de Jesus. Qual foi o propósito? Que Jesus viesse para que nós tivéssemos a salvação. Jesus, ele cumpriu com o propósito. Nós vemos aqui na vida de Esther que Deus tem um propósito para a vida de Esther. E Deus tem um propósito para a sua vida. Todos esses que nós falamos aqui, inclusive aquele que nós vamos estudar aqui a respeito do propósito que Deus tinha para a vida de Esther, todos cumpriram com o propósito. Mas eu e você já cumpriu com o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus te colocou aqui em Mongaguá? Qual é o propósito que você está na igreja do Peniel, do Flórida Mirim? Qual é o propósito de você estar lá na célula que você frequenta? Vai voltar células, amém? Frequenta a célula. Qual é o propósito de você estar lá? Qual é o seu propósito? Vamos lá. Romanos 8, 28 deixa bem claro que Deus ele tem um propósito, onde diz: nós sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então Deus ele nos chamou e ele tem propósitos para a nossa vida. Agora que você entendeu, nós vamos passar para a parte de Esther. Todo mundo entendeu que é propósito, que tem um propósito? Quantas vezes eu já falei propósito aqui? Alguém sabe falar? Bastante, né? O que Deus tem para você? Amém. Então vocês estão entendendo. Isso que importa. Então Deus tem um propósito, amém? Glória a Deus, vamos lá. Então para entender o que quer dizer nesse versículo, nós precisamos aqui conhecer alguns personagens. Se você for ler o livro de Esther, você vai ver que Esther fala de alguns personagens ali. E para você entender o capítulo 4, você precisa entender um pouquinho os outros capítulos. Então vou tentar te explicar aqui, fazendo um resumão, com algumas coisas que eu anotei, para poder te falar apenas 3 coisas. Hoje vai ser bem rápido, eu acho. Vamos lá. Quem são os personagens aqui no livro de Esther? Xerxes, que era o rei da Pérsia. Ramã ou Amã. Minha esposa falou que você pode escolher se é Ramã ou Amã. Depois você vai ver lá Mardoqueu ou Mordecai, também é a mesma pessoa. E você vai ver Esther, Hadassah, que também é a mesma pessoa, e todo o povo judeu. O livro de Esther fala dessas pessoas. Do rei Xerxes, ele fala de Esther, fala de Mardoqueu, ele fala do povo judeu, e ele também vai falar da rainha Vasti. Então vamos começar pelo rei. Quem era Xerxes? Xerxes era o rei da Pérsia. Ele era conhecido também em algumas versões aí
que você leu, eu acredito que está escrito Assuero, não está escrito Xerxes, mas é a mesma pessoa, tá bom? Então esse rei, ele era um dos homens mais ricos daquela época. Naquele tempo, Xerxes era um dos homens mais ricos. Ele tinha ali, ele era o rei da Pérsia, e a Pérsia naquela época era uma grande potência mundial. E no capítulo 1 de Esther, quando você vai ver ali o comecinho daquele livro, você vai ver que esse rei, Xerxes, ele começa a dar uma festa. Ele comandava ali 127 províncias, então ele começa a dar uma festa para aquele povo, ele chama todos os príncipes, ele chama todos os servos dele, ele chama todos os reis ali naquele momento, ele começa a dar uma festa. E o propósito dessa festa era eles fazer o quê? Planejar uma guerra contra a Grécia. Então eles estavam lá reunidos durante 180 dias planejando uma guerra, eles estavam planejando ter uma vitória. E depois desses 180 dias, ele dá mais 7 dias de festa ainda, festa demorada, né? Quem já participou de uma festa com 180 dias aqui? Acho que ninguém, né? 10 dias, 15, 7, acho que ninguém também, né? E naquela época ele dá uma festa então de 180 dias. Pensa aquele homem, aquele rei, todos os príncipes ali, reunidos, os seus servos ali, numa festa, 180 dias, planejando uma guerra. Planejando derrotar a Grécia ali naquele momento. E depois ainda, que ele deu 130 dias de festa, ele fala, vou dar mais 7 dias de festa. Só que esses últimos 7 dias, o que ele faz? Ele quer dar um banquete para todo mundo. Então todo mundo que estava ali, enquanto estava tendo uma festa com os homens, lá também estava tendo uma festa com as mulheres. Na época, aqui no capítulo 1, você vai ver, depois lê na sua casa, em nome de Jesus, porque eu não vou conseguir explicar aqui detalhe por detalhe, na sua casa você lendo, você vai entender melhor. Nesse capítulo 1, Xerxes não era casado com Esther. Nessa época, Esther ainda, ela não era a rainha, não era esposa de Xerxes. Nessa época, era Vasti, o nome da rainha. Então vamos lá, 180 dias de festa, depois mais 7 dias de festa. E durante esses 7 dias o que ele faz? Ele dá um banquete para todo mundo, ele fala, todo mundo pode beber, pode ficar à vontade, bebe o quanto vocês quiserem beber. E ele começou a mostrar ali para o povo o tanto que ele era rico, tudo aquilo que ele tinha. O povo bebia ali nas taças de ouro. Então, depois que ele dá essa festa, ele pega e se alegra, ele bebeu muito vinho. E depois que ele bebeu muito vinho, como ele já tinha mostrado todas as riquezas que ele tinha no palácio, o que ele fala? Agora eu quero mostrar a minha esposa, agora eu quero mostrar a Vasti, eu quero mostrar o quanto ela é linda. Então ele pega e faz o seguinte, vai lá e chama a Vasti para ela se apresentar e eu poder mostrar a beleza dela para todos os outros. Olha a loucura do rei. Para mim é um rei maluco das ideias, né? Chamar a sua mulher para mostrar para um monte de homem quanto a mulher é bonita. Enfim, vamos lá, ele faz isso. Mas o que acontece? A rainha não gostou. Vasti ali, tô falando Vasti, é Vasti ou Vasti? Vamos lá. Vasti? A maioria falou Vasti? Então vamos lá. Ela não gostou disso. Ela falou, não, ele quer me expor, eu não vou. Ela se recusou. E o que acontece? Por ela se recusar, o rei ali, ele tinha conselheiros. E ele foi consultar os conselheiros deles. O que eu vou fazer? Porque a minha esposa, ela se recusou a estar vindo aqui para o palácio. E aí os conselheiros falam o que para ele? É o seguinte, se ela se recusou a estar aqui no palácio, vamos fazer o seguinte, se você não fizer nada, o que vai acontecer? Todas as nossas mulheres souberam que ela se recusou, então elas não vão passar a nos obedecer. Se você não tomar decisão nenhuma, essas mulheres não vão mais nos obedecer, vai ficar péssimo para a gente. Então faz o seguinte, faz um decreto aí, que a partir da data de hoje, a rainha Vasti, a sua esposa, a rainha Vasti, a sua esposa, ela nunca mais vai entrar na sua presença. E aí o rei, ele gostou da ideia, ele pegou e fez isso, ele seguiu aquele conselho dos conselheiros dele. Então a primeira coisa que eu já quero falar com você é a respeito de conselhos. Quem você tem dado ouvido? Esse rei aqui, você vai ver lá na frente que ele se arrependeu pelo que ele fez. Mesmo que você lendo a história, você vai entender que era um propósito de Deus. Mas tem um momento na vida desse rei, que esse rei ele vai para a guerra. Quando esse rei ele volta da guerra, eles foram derrotados. Ali os 180 dias de festa não deu vitória para ninguém, porque fazer festa não é vitória para ninguém. E o que acontece? Ele é derrotado. E nesse momento que ele é derrotado, ele está lá, triste. Ele se lembra de quem? Vasti. Ele poderia chamar essa mulher para estar lá com ele, consolar ele? Não poderia,
porque ele fez um decreto e não poderia ser desfeito. Então ele ficou triste, porque ele deu ouvidos lá atrás naqueles homens que deram conselho para ele. Que conselhos você tem ouvido? Quem você tem chamado e tem aberto o seu coração? Para quem você tem pedido conselhos? Toma muito cuidado com isso. A gente tem que pedir conselhos para homens, para mulheres de Deus. Pessoas que têm princípios. A gente não pode pedir conselho para qualquer um. A gente não pode também dar ouvido para qualquer um. Esse homem aqui, por ouvir qualquer pessoa, pessoas que não tinham princípios, ele ficou ali sem a sua esposa. É que Deus, ele tinha um propósito aqui. E agora nós vamos entender um pouquinho mais. Vamos entender quem é Xerxes? Amém? Então agora vamos pular para Esther. Estão entendendo? Estou muito rápido? Dá para entender? Vamos lá, vamos para Esther então agora. Esther, como eu falei, ela também era conhecida como Radassa. Ela era uma jovem, uma moça jovem, ela era judia. Os pais de Esther morreram. Esther, ela não tinha pai e ela também não tinha mãe. Eles foram mortos e ela foi criada por Mardoqueu, ou Mordecai, como deve estar aí na sua Bíblia, que era primo dela. Então assim que o rei ele volta da guerra, como eu comentei aqui, ele teve uma derrota. E o rei se lembrou da sua esposa, mas ele não podia mais ficar com ela. Então ali tinha outros conselheiros. Esses conselheiros foram um pouquinho mais espertos. Eles falaram: rei, é o seguinte, eu sei que você está triste. Estou falando com as minhas palavras, tá bom? Eu sei que você está triste, aí você está chateado, você não tem ninguém que possa estar te consolando, você não tem mais a rainha. Então esses moços, esses jovens falaram o seguinte: vão em todos os cantos e procurem mulheres virgens, procurem mulheres formosas, procurem mulheres lindas e vamos fazer uma seleção. Vamos preparar essas mulheres, vamos treinar essas mulheres, vamos deixar essas mulheres 12 meses debaixo dos nossos cuidados e depois vamos pegar todas essas mulheres e vamos levar elas até o rei. Elas vão se apresentar diante do rei e ali o rei vai escolher uma nova rainha, uma nova esposa. E Esther, ela estava nesse meio. Esther, ela tinha esses requisitos, era uma moça virgem, era uma moça bonita, era uma moça formosa ali. Então ela participou dessa seleção, ela foi convidada a participar. Esther foi a jovem, lá na frente você vai ver, a jovem eleita pelo rei Xerxes como a mais linda de todas as outras mulheres. Então Esther, ela se tornou rainha. No capítulo 4, onde nós lemos, Esther já era a rainha, ela já passou por essa seleção, ela já passou por aquele treinamento. Então agora Esther é rainha. Vasti não pode mais estar no palácio, não pode mais se apresentar diante do rei. Fizeram aquela seleção, durou os 12 meses, agora Esther é a rainha. E outra coisa que eu já quero falar com você antes de chegarmos aqui na ministração final é o processo. Para nós chegarmos em determinados lugares, precisamos passar por processos. E às vezes a gente não quer passar por processos, né? Às vezes o processo, ele é doloroso. Como uma pessoa se formar numa faculdade, dependendo da faculdade, tem faculdade que é 2 anos, outras 4 anos. Ela precisa fazer o quê durante os 4 anos? Vamos lá, durante os 4 anos ela precisa estudar, ela precisa se preparar, ela vai sacrificar muitas noites de sono, ela vai ter trabalho para fazer, ela vai passar por diversos processos até a data que ela vai se formar. E tudo na nossa vida é assim. Para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente venha chegar, para nós chegarmos a cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, vão existir os processos. E não tem como ficar pulando. Não tem como pular o processo. Tem que passar etapa por etapa. Meu irmão, é fácil? Não é. Esther, ela participou desse processo. Ela ficou 12 meses ali sendo cuidada, 12 meses ali sendo treinada, 12 meses ali esperando para chegar aquela data de se apresentar diante do rei. Ela ficou 12 meses ali ouvindo conselhos do seu primo, 12 meses ouvindo conselhos dos eunucos que cuidavam ali das mulheres, para poder chegar até aquele grande dia. Então, para vivermos algo da parte de Deus, o propósito da parte de Deus, e em todas as áreas da nossa vida, precisamos passar pelos processos. Talvez hoje você está aqui nessa noite e você pode estar pensando aí,
por que será que eu estou passando por isso? Por que será que ainda não aconteceu na minha vida? Por que será que aquela promessa que Deus me prometeu ainda não aconteceu? Por que será que eu ainda não estou executando ali aquele ministério que Deus tem para a minha vida? Por que será que eu tenho que esperar tanto tempo? Por quê? Muitas vezes a gente começa a questionar por quê, por que isso, por que aquilo, mas são processos. E nós precisamos passar por esse processo. E o momento do processo é o momento de fazer o quê? De você aprender. É o momento de você querer sugar o máximo, aprender o máximo, para lá na frente, quando você alcançar a promessa, você saber viver aquela promessa. Então, irmão, entenda que se você está passando aí pelo processo, é momento de você aprender. É momento de você ser discipulado. É momento de você ser mentoreado. Quando você for ler lá na sua casa, em nome de Jesus, leia o livro todo de Esther, você vai ver que quando ela estava, durante aqueles 12 meses, havia um eunuco chamado Hegai. E esse homem, ele dava conselhos para Esther. Faz isso, quando você for se apresentar diante do rei, leva isso, usa isso. E Esther, ela ouvia. Esther era uma moça obediente. Ela estava disposta a ser mentoreada, a ser cuidada. E por isso ela alcançou a posição de rainha, por ela ter sido obediente. Então, durante o processo, aprenda, seja obediente. Amém? Vamos lá, então, quando nós lemos aqui no começo, Esther 4... Esther já era rainha. Neste momento você já sabe quem é Esther? Todo mundo agora sabe quem é Esther? Estão entendendo? Então você já sabe quem é Xerxes e você já sabe quem é Esther. E agora você vai saber quem é Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu, ele foi o primo de Esther. Ele foi o rapaz que cuidou de Esther antes de Esther chegar nessa seleção dos 12 meses. O pai de Esther e a mãe de Esther já estavam mortos, eles haviam morrido. Então Mardoqueu, ele foi a pessoa responsável, ele foi o homem responsável a cuidar de Esther, como Esther fosse a sua filha. Então ele amou Esther, ele cuidou de Esther, ele ensinou ali. Você vai ver que Mardoqueu, ele era um judeu, um homem comprometido com Deus. Ele ensinou ali os princípios da palavra para Esther. Ele foi o homem que ajudou Esther chegar aonde ela chegou, a posição de rainha. E ele foi um homem que acompanhou ela. Então Mardoqueu, ele foi aquele homem que ajudou Esther através dos seus conselhos. Ele guardou a vida dela, ele amou ela como se ela fosse a sua própria filha. Ele foi o pai adotivo de Esther. E Mardoqueu, como eu falei, ele era um homem judeu. Ele era um homem que ele servia a Deus e ao Deus verdadeiro. E quando nós lemos esse capítulo, o versículo, é justamente esse homem, o primo de Esther, que está falando com Esther. Por causa do quê? De Ramã, o último homem que eu ia falar aqui. Então você já aprendeu quem é o rei, que era Xerxes. Você também sabe quem é Esther, que é a rainha, esposa de Xerxes no momento. Você sabe quem é Mardoqueu, o primo de Esther. Você sabe que agora Esther está numa posição elevada, ela é rainha, esposa de Mardoqueu, esposa de Xerxes, e Mardoqueu é seu primo. E no meio dessa história aparece um homem chamado Ramã, ou Amã. O rei Xerxes, ele colocou esse homem Ramã na mais alta posição depois dele. Era o rei Xerxes, depois do rei Xerxes era Ramã. A mesma coisa do que José. Tinha o rei e depois José, o governador. Eles tinham praticamente a mesma posição. Então Ramã, ele tinha a mais alta posição ali do palácio depois do rei. E para entendermos melhor a respeito de Ramã, o que diz esse versículo, vamos entender a sua posição. Então vamos lá. O que Ramã, ele falasse, estava falado. Se Ramã falasse, é o seguinte, vamos fazer tal coisa, ele tinha ali autoridade. O rei tinha dado a autoridade para ele mandar e desmandar. Então, ele ficou sabendo, Ramã, ele era um cara também, que ele achava que ele era Deus. Ele faz o papel aqui do diabo, Ramã. Ele achava que ele era o cara, ele achava que ele era Deus. E aonde ele passava, ele queria que todo mundo fizesse o quê? Se colocasse de joelhos. Que todo mundo se dobrasse diante dele. E ele ficou sabendo que o primo de Esther, Mardoqueu, o pai adotivo de Esther, não se dobrava quando ele passava. Então o que aconteceu? Ele ficou revoltado.
Ele ficou irado, ele falou, como assim? Eu passo, todo mundo se coloca de joelhos em respeito a mim, agora eu passo, esse homem, ele não se dobra diante de mim, não. Tem alguma coisa errada, eu vou matar esse homem. Então ali na sua ira, na sua revolta, ele pensa ali num plano, numa estratégia ali, ele chega até o rei Xerxes, ele fala, é o seguinte, tem um rapaz chamado Mardoqueu, ele é judeu ali, ele não faz aquilo que a nossa lei fala que tem que fazer. Então é o seguinte, vamos matar esse cara, porque esse cara não nos obedece. Vamos matar esse cara, mas também vamos matar todos os judeus. Está entendendo? Ele estava fazendo ali um decreto, o plano dele era acabar com Mardoqueu, acabar com todos os judeus, inclusive sem ele saber que Esther também era judia. Então o plano dele é o quê? Vamos acabar com todos os judeus. O conselho do primo de Esther, Mardoqueu, foi o quê? Esther, para você chegar na posição de rainha, você não vai falar a sua nacionalidade. Então o rei, ele não sabia que Esther era uma judia. Então quando Ramã, ele chega para o rei, ele fala, ó, vamos fazer isso, vamos acabar com todo mundo. O rei, ele aceita, o rei, ele deu o anel e falou, ó, vai lá, faz o decreto, envia para todas as províncias e vamos escolher uma data, e nessa data todos os judeus, eles serão mortos. Porém o rei não tinha ideia que Esther também era judia, que se todos os judeus fossem morrer, Esther também ia morrer, Mardoqueu ia morrer e todo o povo de Deus. Então agora eu vou ler o versículo de novo com vocês, porque agora eu acredito que quando eu ler esse versículo você vai entender o que estava se passando naquela época. Então abre aí de novo em Esther 4, no versículo 13 ao versículo 14. Vamos lá. Mardoqueu, sabe quem é Mardoqueu agora? Sabe quem é Ramã? Sabe quem é Xerxes? Sabe quem é Esther? Sabe quem é Vasti? Estão aprendendo então. Vamos lá. Mardoqueu, ele mandou essa resposta a Esther. Você pensa que você pode escapar porque você mora aí no palácio quando todos os outros judeus forem assassinados? Se você ficar calada numa ocasião como esta, Deus, ele vai livrar os judeus de algum modo, mas você e seus parentes vão morrer. E quem sabe se foi mesmo para uma ocasião como esta que ele fez você ser escolhida como rainha. O que esse homem estava falando para Esther? Esther, é o seguinte, nós estamos passando por um momento difícil. Esther, todo o povo judeu vai morrer. Com outras palavras, Esther, você também é uma pessoa que vai morrer. Esther, você está aí no palácio. Você é a pessoa que pode nos ajudar. Você é a pessoa que pode fazer algo. Mas saiba de uma coisa, que se você ficar calada, se você não se posicionar num momento como esse, eu tenho certeza que livramento e socorro vamos ter. E ainda ele fala, quem sabe não foi por uma ocasião como esta que ele fez você ser escolhida como rainha. Você vai ver no livro de Esther que não tem a palavra Deus, mas você vai ver nesse versículo que o ele está com o E, letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus. Então o que ele fala, Esther? Deus, ele te colocou aí como rainha com um propósito. E qual é o propósito? É que você, através da sua vida, você venha dar livramento para o povo judeu. Mas Esther, saiba de uma coisa também, se você não estiver disposta, sabe o que vai acontecer? O povo não vai morrer. Deus vai levantar outro, Deus vai dar livramento, Deus vai dar socorro. E o que eu quero é começar ministrando sobre a sua vida. É a respeito da disposição de você fazer a obra de Deus, de cumprir com o propósito de Deus. Tem pessoas que acham que se eu não fizer, não vai acontecer. Está enganado. O que ele disse aqui, se você não fizer, livramento vai vir de outra parte. Se você não fizer, meu irmão, a obra ela não vai parar. A obra não depende de você. Deus conta, porque Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar com o dom que ele te deu, com o talento que ele te deu, com aquilo que ele te chamou. Mas se você não estiver disposto, a obra de Deus não vai parar por sua causa. Ninguém é substituível. Se eu não estivesse aqui ministrando, teria outro ministrando. Quantas pessoas
acham que se elas não fizerem, não vai andar para frente. Estão enganadas. Não conhecem o Deus que nós servimos. Deus, Ele levanta pessoas. Se você não está disposto, Deus vai levantar outro no seu lugar. Na célula, não quero mais, Deus vai levantar outro. No louvor, não quero mais tocar por causa da Mical. A Mical é o seguinte, a Mical aqui, ó. Não, a Mical pega no meu pé, eu não quero mais. Não, a obra vai continuar. Lá na célula, vou mudar da célula. Hoje eu estou na célula Giovanici. Não vou ficar na célula Giovanici por causa do Bruno lá. Você tá doido, fala demais. É na hora da ministração, tem que falar 15 minutos, fala mais 15 minutos. Fica falando isso para um, fala isso para o outro. Eu vou mudar de célula. Muda, irmão. Eu vou sair, eu vou parar de fazer e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai ganhar mais vida aqui. Está enganado. Deus vai levantar outro. Mas saiba de uma coisa. Deus não quer levantar outro. Deus quer usar você. Você acha que Deus quer, vamos tirar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer um monte de mudança? Não. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele acredita em você. E Deus, Ele acredita em nós, irmão. A gente não acredita em nós mesmos. Mas Deus, Ele acredita em nós. E Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos é para Deus. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é para Ele. Quem dá o dom é Ele. Quem capacita é Ele. Quem nos ensina, nos ajuda, é Ele. É tudo para o Senhor. E foi o que Mardoqueu falou para Esther. Esther, Deus, Ele conta com você. E com outras palavras, eu tenho praticamente quase certeza que Deus, Ele te colocou aí. Porque Deus, Ele olha lá na frente, Ele já sabia que o povo judeu ia passar por um momento difícil. O povo judeu ia ser ameaçado. O povo judeu ia ser assassinado. E por isso Deus te colocou aí. Então, através da sua vida, você vai se apresentar até o rei e vai trazer livramento para o povo judeu. Mas se você não fizer, pode ter certeza. Mas Mardoqueu era um homem de fé. Ele acreditava, mesmo que Esther falasse, eu não vou fazer. Eu vou ficar caladinha na minha, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. Ninguém sabe que eu sou judia mesmo, ninguém vai me matar. Mas Mardoqueu tinha certeza, mesmo que Esther não fosse, outra pessoa Deus ia levantar. Outro livramento Deus ia dar. Deus não ia desamparar o povo dele. Mardoqueu, ele não estava ali com toda a fé dele depositada na vida de Esther. Por mais que Esther era uma mulher de Deus, os olhos de Mardoqueu não estavam ali, a fé dele não estava depositada sobre Esther. Porque ele sabia que Esther poderia falhar. Ele sabia que Esther poderia pular, sair do barco e falar, se vira, ninguém sabe que eu sou judia, eu vou embora, eu vou ficar na minha, não vou morrer. Ele estava acreditando no Senhor. Ele estava acreditando que era Deus que poderia dar o livramento para o povo judeu. Ele acreditava que Deus era grande ali, mesmo que Esther não quisesse, Deus ia fazer alguma coisa. Amém? Então Esther, ela tinha duas opções aqui. Uma era ficar quieta, era se calar, não falar a sua nacionalidade e ver o seu primo e todo o povo judeu morrer. Ou ela tinha a opção de cumprir o propósito e deixar que Deus, através da vida dela, desse livramento ali para o povo. Esther, qual foi o posicionamento de Esther? Ela preferiu cumprir com o propósito de Deus. Esther, ela falou, se for necessário morrer, porque deixa eu te explicar uma coisa, naquela época, mais que Esther era esposa de Xerxes, ela não podia chegar até a presença ali do rei Xerxes. Naquela época, para a rainha se apresentar até o rei, ela tinha que ser convidada. Se ela não fosse convidada, ela não podia ir até o rei. E se ela fosse até o rei sem ser convidada, se o rei não estendesse ali o cetro sobre a vida dela, o que acontecia? Ela era morta. Então Esther, ela sabia que ela corria riscos. Para ela dar livramento para o povo, para ela chegar até o rei sem ser convidada, ela corria riscos. Mas Esther, ela fala, você vai ler na sua casa lá, se for para perecer, eu perecerei. Mas o que for ali necessário para mim fazer, eu vou fazer. Com outras palavras, Mardoqueu, eu estou com você. Povo judeu, eu estou com vocês. Se for necessário morrer, eu vou morrer. Mas eu estou disposta em cumprir com o propósito que Deus me colocou. Ela estava disposta a cumprir com
com um propósito, ela não estava pensando o que poderia acontecer com ela. Ela queria fazer a vontade de Deus. E eu te faço uma pergunta: você está disposto? Você está disposta a cumprir com o propósito? Olha para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para essa pessoa: você está disposto a cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida? Sabe, Estela não foi covarde aqui. Por mais que ela tinha ali razões, motivos para ter medo, ela não teve medo, ela encarou. E o que Deus busca são homens e mulheres dispostos, homens e mulheres que não são covardes, homens e mulheres que são corajosos, homens e mulheres que têm ousadia, que são dispostos a viver o propósito. E quem ajuda, irmão, é Deus. É Deus que ajuda, é o Espírito Santo que ajuda, é o Espírito Santo que vai direcionar. Você só precisa se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Será que você pode falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei a forma que o Senhor vai me usar, mas eu estou disposto, eu quero viver o propósito, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou passar pelo processo, mas eu estou aqui, eu estou disposto. Esther tinha essa disposição. Então ela pegou, ela falou, é o seguinte, ela falou para as mulheres ali que ela comandava: façam um jejum. Falou: Mardoqueu, pediu para avisar Mardoqueu: fala para o povo judeu ficar em jejum, vamos ficar em oração, porque eu vou entrar e eu vou falar com o rei. Eu vou conversar com o rei, mesmo que for para morrer, eu vou morrer, mas eu vou tentar. Então o povo começou a jejuar, o povo começou a orar em favor do povo judeu. E outra coisa que nós vemos, a importância da oração. O quanto é importante nós orarmos e crer naquilo que nós oramos. Muitas vezes nós oramos, mas não acreditamos naquilo que nós estamos falando. Nós oramos sem fé, sem crer que Deus pode fazer. Você conhece, ou você já passou por isso, você ir orar por uma pessoa que a pessoa está enferma, e ao mesmo tempo que você está orando ali por aquela pessoa, você não está acreditando que Deus pode curar aquela pessoa. Você está orando, mas está orando sem fé. E a Bíblia nos ensina que nós devemos que ter fé. Quando a gente ora, a gente tem que orar sabendo que Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós não estamos falando com um santo, com uma estátua. Nós estamos falando com Deus que ouve, com Deus que responde e com Deus que pode fazer. E não tem impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Então, não sei o que você está passando na sua vida, na sua família. Não, mas ora. Creia no poder da oração. Creia que através da sua oração, Deus pode livrar. Creia que através da sua oração, Deus pode fazer um milagre. Deus pode curar. Através da oração. Foi como a Aninha ministrou aqui. Uma oração é uma conversa. É você falar com Deus da sua forma. Não precisa ter aquelas palavras: Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Não, é do seu jeito. Deus, Ele ouve a oração. Deus, Ele se agrada dos filhos que oram, que buscam a Ele e acreditam. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer naquilo que nós oramos. Quando nós vamos estender a nossa mão para orar por enfermos, nós vamos crer que Deus, Ele pode curar. Porque Deus, Ele é grande. E Deus, Ele cura, amém? Para cumprirmos com o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Crer que Deus, Ele pode fazer. Deus pode responder a nossa oração. E Mardoqueu, então, ele falou para o povo: vamos orar, vamos jejuar e vamos crer no milagre. Eles acreditaram no milagre. E a última coisa, para mim finalizar aqui, que eu quero te falar, que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Irmão, não importa o que falaram para você, a última palavra de Deus. O plano de Amã, qual foi? Daqui 1 ano, a gente vai matar todos os judeus. Daqui 1 ano, Mardoqueu, ele vai estar morto. Daqui 1 ano, todos os judeus já vão morrer.
esse foi o plano de Hamã. Esther em oração, Mardoqueu em oração, em jejum, o povo de Deus ali tudo em jejum, acreditando ali o que Deus poderia fazer. E você lendo a história, o que você vê? Que antes de chegar aquela data específica, que todos os judeus iam morrer, irmão, o que Deus faz é lindo. Deus, ele dá livramento para aquele povo. Hamã, ele tinha preparado uma forca para poder matar Mardoqueu. Quem foi morto naquela forca foi Hamã, não foi Mardoqueu. O decreto, quando ele era assinado ali, não poderia ser desfeito. Porém, através da vida de Esther, fizeram outro decreto. É o seguinte, naquela data específica, onde todo o povo vai atacar todos os judeus agora podem se defender. Os judeus vão poder revidar. E sabe o que acontece, irmão, naquele dia? Quem teve vitória? Você acha que foi o povo de Deus? Quem teve vitória? Foi os judeus, irmão. A guerra ali, o povo ali foi derrotar o inimigo. E o povo judeu teve vitória. O que aconteceu com Mardoqueu? Sabe o Hamã, ali a posição que ele tinha, abaixo do rei somente tinha Hamã, era a posição mais alta. Sabe quem ficou naquela posição? Mardoqueu. Mardoqueu foi colocado na posição de Hamã. O que Deus fez? Deus, ele honrou. Irmão, Deus honrou a vida daquele homem. Deus honrou a vida de Esther. Por mais que o homem ele faz planos, a última palavra é de Deus. E eu quero finalizar pedindo para você se colocar de pé. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que falaram para você. Talvez está passando por um momento difícil e te deram ali, não tem solução, não tem mais o que fazer. Talvez tem pessoas que você conhece, familiares seus, que estão passando por momentos difíceis. Os médicos ali já falaram, não tem jeito, não tem o que fazer, vai morrer, só um milagre. Muitas vezes declaram coisas sobre a sua vida, declaram coisas sobre a vida das pessoas que você gosta. Mas entenda que a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus. A minha esposa mesmo, a Cat, ela está com uma prima, até motivo de oração, chamada Melissa, na UTI. Está com um tio, chamado Samuel, outro motivo de oração, na UTI. E os médicos já falaram, é só um milagre. Essa é a palavra dos médicos. Mas a última palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, o que declararam sobre a sua vida, ou até mesmo aquilo que o inimigo tem declarado sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa, a última palavra, ela é de Deus. Você tem que crer, colocar fé, dar crédito na palavra que vem da boca de Deus. A última palavra, ela é de Deus. Para você viver o propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa crer naquilo que Deus tem falado para você. A última palavra é do Senhor. Se falaram que você não vai dar certo, o Senhor falou que você vai dar certo. A última palavra é do Senhor. Se falar, esse aqui não tem mais jeito, já demos oportunidade, peca, não se levanta de jeito nenhum, vai morrer desse jeito, não tem futuro. Mas o que Deus falou sobre a sua vida, a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, a última palavra é do Senhor, aleluia, nós te glorificamos, papai, a última palavra é do Senhor, a última palavra é do Senhor. Nós cremos em Deus, nós cremos no Deus que nós servimos, nós não servimos a qualquer Deus, irmão, nós não servimos a qualquer Deus. O que é impossível para Deus? Responde, o que é impossível para Deus? E porque às vezes a gente chora por coisas tão pequenas que não é impossível para Deus e não é nada difícil. O que Deus não pode fazer,
Aonde Deus não pode tocar, aonde Deus não pode curar, aonde Deus não pode libertar, quem Deus não pode salvar, nada é impossível para Deus. E se nós cremos, a própria palavra declara que nós veremos a glória de Deus. Nós precisamos crer no que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. E nós vamos viver sim, milagres de Deus, propósitos de Deus. Nós vamos viver porque nós cremos, amém? Aleluia, aleluia. Desde já, irmãos, eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui desanimado, cansado, triste, abatido, desesperado, sem fé. Mas o Senhor falou com você nessa noite. E nessa noite você falou, eu quero sair daqui mais cheio ainda, eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui transbordando, eu quero sair daqui acreditando no milagre, eu quero sair daqui vivendo o propósito. Mas você sabe que você precisa de ajuda, sozinho você não consegue, você quer uma oração. Irmão, saia neste momento, vem aqui para frente. Desde já eu quero chamar os líderes, vamos estar orando. Você que talvez saiu da sua casa, desacreditado até mesmo no que Deus pode fazer na sua vida, vem aqui para frente. Pode vir, o pessoal do louvor vai estar ministrando o louvor. Enquanto isso, vem aqui para frente, nós vamos orar pela sua vida. Mas você está com alguma enfermidade, você ficou sabendo aí, você crê na cura, venha para frente. Você crê que Deus pode te curar? Os médicos falaram, não tem jeito, vai ter que fazer um monte de coisa aí agora. Você está preocupado, preocupada? Creia na cura, creia no que Deus pode fazer, creia. Nós servimos um Deus grande, creia em Deus. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho
o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Oh, papai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, papai. Oh, Deus, que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração. Oh, Deus, coloca a vida de cada um, papai, que veio aqui à frente. Deus, que o Senhor possa estar suprindo com cada necessidade dos seus filhos, curando, papai, agindo, Senhor, fazendo o impossível se tornar possível, papai, sobre a vida dos seus filhos e aqueles que também não vieram, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.